Olá, caros alunos, sejam bem-vindos então a esse nosso encontro agora para fazer esse desfecho, falando um pouco mais sobre o estágio supervisionado. Falamos tanto sobre a lei de estágio, sobre o que se refere à parte concedente, ao próprio estagiário, à própria instituição de ensino, algumas questões voltadas, sobre o que é então o estágio supervisionado. E agora, para fazer justamente esse desfecho, vamos então falar de algumas disposições mais gerais ao que se refere então à própria lei número 11.788, /08, é a lei de estágio. Então, quando falamos dessas disposições mais gerais, então para fazer esse nosso desfecho, quando citamos principalmente o termo de compromisso, é um termo, como nós citamos em outros encontros, que ele deve ser então firmado pelo estagiário com o seu representante, ou assistente legal, ou os representantes legais da parte concedente e da própria instituição em si. Ou seja, o estagiário ele faz esse com o seu termo de compromisso, esse meio de campo entre a parte concedente e a própria instituição de ensino. Algumas vezes, como nós citamos, nós temos algum agente de integração, um CIE, um superestágio, algum outro tipo de empresa que gerencia, que administra esses estágios e justamente faz esse meio de campo seguindo algumas disposições então gerais. E com isso, vedada também a atuação dos agentes de integração, como nós citamos, como representantes de uma das partes então ao qual então isso se refere. E algo que eu chamo a atenção de vocês, tanto vocês que estão aqui comigo no próprio YouTube, vocês que estão aqui comigo no próprio Instagram e vocês que chegaram aqui com a gente no próprio Google Meet, ao qual se refere o número máximo de estagiários em relação ao quadro pessoal das entidades concedentes de estágio. Então, elas devem seguir algumas proporções. E aí chama a atenção de vocês. Quando nós temos, por exemplo, no caso de 1 até 5 empregados na empresa, aqueles empregados que são já efetivos na empresa, eu posso ter no máximo um estagiário. Quando eu tenho aí uma proporção de 6 até 10 empregados efetivos, eu posso ter até 2 estagiários, isso segundo a própria lei de estágio. Quando eu tenho de 11 até 25 empregados, eu posso ter, a minha empresa, ela possa ter até no máximo 5 estagiários. Quando nós temos uma empresa acima de 25 empregados, a legislação ela se refere até 20% de estagiários ali, então, desenvolvendo aquela prática profissional. E esse termo ele é bem interessante, ao qual vai nortear, então, e me dar uma certa diretriz daquilo que eu possa ter como número de empregados, e o número de estagiários, até para que a própria empresa não tenha mais estagiários do que empregados em si. Então, a lei ela vai normatizar, ela vai regulamentar esses pontos, como nós citamos, desde uma empresa que tenha um empregado, até 5 empregados, então um estagiário, até aos extremos, acima de 25 empregados, então um quantitativo de 20% de estagiários quanto a isso. E essa lei, ela vai também nos trazer que, para efeito dessa lei, considera-se, portanto, um quadro de pessoal, o conjunto de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento de estágio. E na hipótese, como acontece muito da parte concedente contar com várias filiais, por exemplo, ou estabelecimentos que fazem parte desta concedente, os quantitativos previstos nesses incisos, como nós citamos desse artigo, serão aplicados então a cada um deles em si. E com isso,
quando o cálculo desse percentual, como nós citamos, né, o percentual lá do inciso 4 desse artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para um número inteiro imediatamente superior, então. Então isso não cabe a esse inciso específico. E não se aplica o disposto, né, neste caput, né, aos estágios de nível superior e de nível médio profissional. E fica também assegurado, né, as pessoas portadoras, é aí que eu chamo a atenção de vocês. Como claro que é uma lei que ela vem lá de 2008, o termo ainda era portador de deficiência. Hoje se fala em pessoa com deficiência, né? Então PCD em si. Exige-se então um percentual de 10% das vagas oferecidas pela parte concedente do próprio estágio. Ou seja, cabe então a parte concedente reservar 10% das vagas de estágio a pessoas então com deficiência. A própria lei vai falar pessoas portadoras de deficiências, mas atualizando as terminologias pessoa com deficiência. E nisso, a prorrogação também desses estágios, né, contratados no início da vigência desta lei apenas poderá ocorrer mesmo ajustada então às devidas disposições. Quando nós citamos alguns artigos da própria CLT em si, vai falar realmente que passa a vigorar algumas alterações então desta lei, como por exemplo, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe também anotação na carteira de trabalho e previdência social, ou seja, o contrato de aprendizagem também pressupõe anotação, também registro na própria carteira de trabalho para que esse aluno, esse acadêmico possa já ter os seus registros de trabalho, garantindo com isso a sua previdência social, levando em consideração também a sua matrícula, a frequência também desse aprendiz na escola e caso não haja também concluído, né, o ensino médio, inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidades qualificadas em formação técnico, profissional, metódica em si, como cita. E também vai dar alguns outros incisos, como alguns expostos da própria CLT, como o contrato de aprendizagem também não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Então isso é muito importante. Se você já está ou pretende desenvolver um estágio supervisionado, inicialmente você vai colocar no seu termo de compromisso para um período inicial de 1 ano, para ser prorrogado para mais 1 ano, né, a qual vão fechar então esse período máximo de 2 anos. E aí também chama atenção um exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. Lembrando que estamos falando de uma lei de 2008 que traz ainda esse termo portador. E aqui também atualizo pessoa com deficiência. Quando há algumas localidades onde não houver oferta do ensino médio, para o cumprimento deste disposto, como nós citamos, a contratação do aprendiz poderá então ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele tenha naturalmente concluído aí o ensino fundamental. E os sistemas de ensino estabelecerão também as normas de realização dos estágios em sua jurisdição. E aí, então, é algumas disposições gerais, até para fazer então o desfecho, né, desse capítulo 4, então da Lei 11.788/08. Se você não assistiu ainda, quando falamos da fiscalização lá no capítulo 5, ou quando nós falamos no capítulo 4 em relação às atribuições do estagiário, ou então da parte concedente, né, quem recebe, principalmente há uma grande dúvida em relação tanto ao número de apólice, como mesmo o nome da seguradora, que é um critério da parte concedente que deve oferecer ao próprio estagiário. Assista também os materiais quando falamos da própria instituição de ensino. E o último, né, que foi relançado agora recentemente, quando falamos de algumas definições, de algumas classificações e as relações, então, que se referem ao próprio estágio supervisionado. Já, senhores,
Novamente, agradeço aí a vocês, apenas uma breve explanação sobre o estágio supervisionado antes de iniciarmos aí o período letivo do módulo A1 já a partir do dia 20 de fevereiro. Encerro com vocês aqui nas mídias sociais, tanto vocês aqui no YouTube, se inscreva no canal para receber sempre as suas atualizações e salve a playlist a qual se referem também o seu curso. Encerro com vocês aqui no Instagram, lembrando Felipe Brito ITJ, e continuo com vocês aqui no Google Meet para um encontro mais aí sincronizado. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau!